Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física Geral, com foco no Enem, a respeito de espelhos esféricos. Sendo assim, pessoal, é importante a gente lembrar as principais características dos espelhos esféricos, porque vão facilitar bastante a resolução dos exercícios, certo? Denomina-se espelho esférico toda calota esférica em que pelo menos uma de suas superfícies é refletora e a reflexão é do tipo especular, ou seja, regular. Então imagina que eu peguei aqui essa esfera polida, tanto por dentro quanto por fora, certo? Ela reflete então tanto a sua parte interior quanto a sua parte exterior. E eu vou lá e corto essa minha esfera. Eu formarei essas duas calotas. Caso a parte de dentro seja a parte espelhada, isso será um espelho côncavo. E caso seja a parte externa que seja espelhada, nós teremos um espelho convexo. Então, espelho côncavo é como se fosse aquela concha de pegar feijão, a parte que você coloca o feijão seria essa concavidade. Então, isso é o que caracteriza um espelho côncavo. E caso seja a parte de fora, essa parte refletora, aí sim teríamos um espelho convexo, beleza? Outra questão que é primordial para a resolução de exercícios que envolvem esse tipo de espelho esférico é a noção sobre os raios notáveis. Quais são os raios notáveis? Nós temos aqui o raio de luz que incide passando pelo centro reflete sobre si mesmo, ou seja, o raio que vem passa pelo centro, bate no meu espelho e volta sobre o próprio centro. Ok? O raio de luz que incide paralelo volta pelo foco, e o que vai pelo foco volta paralelo. E o outro diz que aquele raio luminoso que bate exatamente sobre o vértice do meu espelho, ele reflete simetricamente em relação ao eixo principal, ou seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Vou mostrar para vocês agora aqui na prática como que nós executamos a construção de imagens por meio desses espelhos esféricos. Olha só. O primeiro caso, pessoal, eu tenho aqui o meu espelho, a parte refletora dele é essa parte aqui da esquerda, como que eu sei? Porque esses cabelinhos aqui do outro lado mostra que essa não é a parte refletora, ok? Exatamente no ponto central dele eu tenho o vértice do meu espelho, aí eu tenho aqui o meu foco e eu tenho o meu centro de curvatura, ok? Lembrando que o foco ele está exatamente no meio entre a distância do centro de curvatura e o vértice. Então, o primeiro caso que eu tenho aqui é quando eu tenho meu objeto antes do meu centro de curvatura. Como que eu faço a construção de imagens? Então, vamos lá. Os raios notáveis, pessoal, você tem que utilizar os mais tranquilos primeiro. O primeiro que nós temos é aquele que vai paralelo, ou seja, vai retinho com o meu eixo principal que eu tenho ali embaixo pontilhado. Depois que ele bate no meu espelho, ele reflete sobre o meu foco. Então, ó, refletiu sobre o meu foco. Beleza? Esse é o primeiro raio notável que eu tenho. O segundo raio notável é aquele que vai pelo foco, depois que ele incide no meu espelho, ele reflete paralelo, retinho com aquela minha linha pontilhada que é o meu eixo principal. Pronto. Agora tem que analisar. Já houve a intersecção desses meus raios luminosos? Sim. Aonde que houve essa intersecção? A intersecção ocorreu nesse ponto aqui, olha só. Ocorreu nesse pontinho aqui. Então é aqui onde eu teria a formação dessa minha imagem. Como aqui a minha setinha ela estava para cima, o meu objeto, aqui como ele está abaixo do meu eixo principal, ela terá essa direção invertida. Ok? Então agora eu tenho que escrever quais são as características dessa imagem. Primeira coisa, essa imagem ela é real ou ela é virtual? Trata-se de uma imagem real, porque ela foi formada pela intersecção da reflexão dos raios luminosos, ou seja, eles bateram no espelho e depois eles se juntaram aqui. Então, como ela foi formada pela intersecção dos raios refletidos, trata-se de uma imagem real. Ok? Outra característica dessa imagem que nós podemos observar é que, como ela está abaixo do meu eixo principal, ela é uma imagem invertida. E como também é possível observar, né, visualmente, trata-se de uma imagem que ela foi reduzida, ou seja, a minha imagem ela será menor. Pessoal, essas características aqui é muito importante. Vocês vão ver na resolução de exercícios que muitas vezes você não precisa fazer nem cálculo, porque simplesmente essa análise pictória já é suficiente para você saber qual a alternativa correta, ok? Agora vamos aqui para o nosso objeto sobre o nosso centro de curvatura. Primeiro raio notável vai paralelo e reflete no foco. Segundo raio notável vai pelo foco e reflete paralelo.
Observe, pessoal, que nesse caso a intersecção se deu exatamente abaixo dessa minha setinha. Então, olha só, quais serão as características dessa minha imagem? Essa minha imagem ela será aqui para baixo, certo? Primeira coisa, também trata-se de uma imagem real. Como que eu sei disso? Porque ela foi formada pela intersecção dos raios refletidos após incidirem no meu espelho, ok? Então, ela é uma imagem real, ela é uma imagem invertida, porque ela se formou abaixo do meu eixo principal, e trata-se também de uma imagem igual, ou seja, ela não foi ampliada nem reduzida, ela está exatamente do mesmo tamanho. Como que eu sei isso? Que ela ficou exatamente abaixo do meu objeto. Neste caso, como ela está à direita, ela é uma imagem menor. Tranquilo? Nesse próximo caso, eu tenho o meu objeto entre o centro e o foco. Então, mesma coisa, o primeiro raio vai paralelo e reflete sobre o foco. Segundo raio vai pelo foco e reflete paralelo. Neste caso, a intersecção ocorreu neste meu trechinho aqui. E aqui que será formado, então, a minha imagem. Olha só o jeito que será a minha imagem. E quais são as características dessa imagem? Quais são suas três principais características? Novamente, trata-se de uma imagem real, porque ela foi formada pela intersecção dos raios refletidos após incidirem no espelho. É uma imagem invertida, porque ela foi formada abaixo do meu eixo principal. E trata-se de uma imagem maior, ou seja, ela foi ampliada. Como que eu sei disso? Porque ela foi formada aqui à esquerda do meu objeto. E também visualmente é possível a gente perceber que trata-se de uma imagem maior. Tranquilo? E nesse próximo caso, nós temos o objeto sobre o foco. Então, novamente, o nosso primeiro raio notável é aquele que vai paralelo e reflete sobre o foco. Prestem bastante atenção que esse aqui é um pouquinho diferente, ó. Vai paralelo e reflete no foco. Tranquilo. Aqui ainda por enquanto está tudo lindo, bonito, forever. Já vimos isso. Porém, pessoal, analise agora. Se eu for desenhar meu próximo raio notável, que é aquele que ele vai pelo foco e volta paralelo, como que eu vou desenhar sendo que ele está exatamente sobre o foco? Eu não posso utilizar esse segundo raio notável que a gente utilizou nos exemplos anteriores. Aí eu posso analisar aquele outro, vai pelo centro de curvatura e não sofre desvio. Também não dá, porque olha só onde está meu centro de curvatura. Então, neste caso, eu tenho que utilizar aquele último que sobra, que diz que o raio de incidência exatamente em cima do meu vértice, do meu espelho, o mesmo ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Aonde que é o meu ângulo de incidência? É o ângulo que eu tenho aqui em relação ao meu eixo principal. Então, se aqui eu tenho esse ângulo de incidência I, eu tenho que ter o mesmo ângulo refletido. Então, eu vou tentar desenhar do mesmo estilo aqui, ó. Prestem atenção, do mesmo jeito que entrou, ele vai sair com o mesmo ângulo se for mais ou menos assim. Assim ele está mais ou menos com o mesmo ângulo, ok? Então, nesse caso, eu tive ali o meu ângulo de incidência e aqui eu tive o meu ângulo refletido. Agora, pessoal, que vem a nossa análise para identificar o tipo de imagem que eu tenho. Olha só, eu fiz todos os raios notáveis que são possíveis de serem realizados. E houve a intersecção entre eles? Houve aqui. Não, mas isso não importa. O que importa é depois que ele bate no espelho. Houve a intersecção dos raios refletidos? Não. E se você analisar bem, esse vermelhinho com esse azul são retas paralelas. Se eu chamar esse aqui de raio R, esse aqui de raio S, eu tenho que esse raio R ele é paralelo ao meu raio S. E como eles são paralelos, nunca eles vão se intersectar. Nem aqui nessa parte refletida, nem devido aos seus prolongamentos. Então, neste caso, não há formação de imagem e nós chamamos isso de imagem imprópria. Então, toda vez que eu tenho meu objeto sobre o foco, não há formação de imagem. O nosso último caso, relacionado a um espelho côncavo, né? Então, nosso primeiro raio notável, ele vai paralelo. Depois que ele bate lá no meu espelho, ele reflete lá no meu foco. Pronto. Agora, então, neste caso, pessoal, que o nosso objeto ele está entre o foco e o vértice, qual será o nosso próximo raio notável? Não dá para fazer aquele que vai pelo foco e volta paralelo, não dá para fazer aquele que vai pelo centro de curvatura e não sofre desvio. Então, neste caso, nós iremos utilizar aquele que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Então, olha só, ele sai aqui do meu objeto, bate aqui no meu vértice do meu espelho, e depois eu tenho que proporcionar essa mesma abertura para ele aqui, ó. Então, será algo assim. Novamente, pessoal, é possível nós percebermos que, após bater no espelho, os raios refletidos não se intersectam em nenhum ponto. Aqui ainda estava indo o raio azulzinho, não era o refletido. Então, eu não tenho a formação de imagem neste lado da imagem real.
Porém, essas retas elas não são paralelas. Aquelas outras que a gente viu sim eram paralelas. Desse exemplo anterior, elas nunca se cruzam. Agora, neste caso aqui, elas não são paralelas. E como que fica a questão do prolongamento desses raios luminosos? Como assim o prolongamento? Do mesmo jeito que eu peguei aqui essa minha retinha, olha só, eu vou continuar ela aqui para cima, ó. Pronto, continuei ela aqui. E agora eu vou pegar a minha vermelhinha e vou continuar ela também dessa parte aqui que foi refletido, olha só. Então, aqui eu vou até tracejar, porque é o prolongamento, né? Não é o raio em si mesmo. Então, pelo prolongamento, pessoal, conforme vocês podem perceber, houve um momento em que ela se intersectou aqui. Então, aqui que será formado a minha imagem. Essa é a representação da minha imagem. Aí, agora eu tenho que analisar também as 3 características dessa minha imagem. Primeira coisa, é uma imagem real ou virtual? Como neste caso ela foi formada pela intersecção dos prolongamentos dos meus raios luminosos e não pela parte da reflexão, não é uma imagem real, trata-se de uma imagem virtual. Deu para entender agora a diferença da real, que ela é formada pela reflexão, pela intersecção da reflexão. Esse aqui, quando ela é virtual, ela é formada pela intersectação do prolongamento desses raios luminosos. Ela é uma imagem invertida ou direita? Direita, porque neste caso ela foi formada acima do meu eixo principal, que é esse pontilhado aqui de roxo. E ela é uma imagem ampliada ou reduzida? É uma imagem ampliada, ok? Logo, logo nos exercícios vocês vão ver como é importante a gente saber fazer esse desenho. E é claro, pessoal, quando vocês estiverem lá no Enem ou em outra questão de prova, vocês não vão ter esse software para fazer a reta tudo bonitinho. Mas o importante é você fazer a medida certa. Você coloca ali assim, ó, o vértice, coloca um dedo lá ou a caneta, vê a distância, a mesma distância para dar essa distância aqui entre o foco e o centro de curvatura e faz um esboço que você já vai conseguir identificar as características de cada imagem, ok? Agora, por último, nós temos aqui a formação de imagem em um espelho convexo, ou seja, a parte de fora dele que é a parte refletora. Então, o primeiro raio luminoso era aquele que ele vai paralelo até o meu espelho e depois ele convergia lá, refletia para o meu foco. Só que nesse caso ele tem que refletir para cá. Então, como que eu faço a reflexão dele para cá? Olha só o jeito que a gente faz, prestem bastante atenção. Eu pego aqui a partir do foco, era para ele vir para cá. Só que como a parte refletora dele é outra, eu faço assim. Olha só. Qual que é a parte que realmente refletiu? Ele bateu aqui e ele reflete na direção do foco. Então, essa parte interna que nós temos aqui, ela também é tracejada, porque é a direção que ele está, mas não é realmente para onde esse raio veio. Porque esse raio não vai conseguir atravessar o meu espelho, ele bate e reflete, mas ele reflete também na direção do meu foco, ok? Aí, outra coisa que nós temos que analisar agora, quais são os outros vértices que a gente pode... Os outros vértices não, né? Os outros raios luminosos que nós podemos utilizar. Posso utilizar aquele que vai no foco e reflete paralelo? Posso, mas não vai ser tão significativo. Neste caso do espelho convexo, o melhor é aquele que a gente ainda não utilizou, que é aquele que ele vai direto para o meu centro... Opa, vou pegar retinho aqui. É aquele que vai direto para o meu centro de curvatura sem sofrer desvio. Então, olha só, o meu centro de curvatura, ele está aqui. Então, pronto, ele veio direto para o meu centro de curvatura. Mas lembra que ele não consegue entrar no meu espelho? Então, do mesmo jeito que ele bateu, ele voltou. E essa parte que eu tenho aqui após o meu espelho também é a parte formada apenas pelo prolongamento desses meus raios luminosos. Então, é bem parecido com aquele último caso ali que a gente acabou de fazer, porque é possível perceber que a intersecção ela ocorreu aqui nesse trecho. Então, a minha imagem ela será assim, olha só. E neste caso, quais são suas 3 principais características? Primeira delas, é uma imagem real ou virtual? Virtual, por quê? Porque ela foi formada pelo prolongamento dos meus raios luminosos. Ela é uma imagem direita ou invertida? Uma imagem direita, porque ela foi formada acima do meu eixo principal. E ela é uma imagem reduzida, conforme é possível vocês perceberem. Uma imagem menor, beleza? Agora sim podemos ir para os exercícios com foco no Enem. Bora lá!